Se você lutar contra o mercado, você vai falir completamente. Essa é a opinião do renomado analista de derivativos Pete Najarian, que ele deu em sua última entrevista para o canal Wealthion, e hoje a gente vai abordá-la e explicá-la mais a fundo aqui para vocês. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA da Irlanda. E antes de a gente começar o vídeo, eu gostaria de deixar um aviso que estamos abrindo mais algumas vagas para a parte de consultoria financeira. E se você quiser se interessar a fazer parte da nossa consultoria, tem um link aqui embaixo na descrição que você pode estar se inscrevendo, a gente faz uma reunião e a gente conversa para ver como eu posso te ajudar a melhorar a sua vida financeira, beleza? E como sempre, eu deixo o link para da entrevista aqui em inglês, né? Mas se vocês ficarem por aqui, a gente vai trazer não só para o português, mas também a parte do economês. Então eu peço que vocês assistam comigo aqui até o final, porque eu vou explicar tudo a fundo para vocês. E eles começam o vídeo então falando sobre o ETF do Bitcoin, que foi lançado agora recentemente. Eles começam fazendo essa análise do mercado e das notícias que estavam acontecendo naquele momento. Se vocês não estão acompanhando, houve a liberação então do ETF do Bitcoin lá nos Estados Unidos, onde, se não me falha a memória, foram 13 empresas que tinham aplicado e todas elas foram lançadas simultaneamente, foram autorizadas simultaneamente, apesar que uma delas, se não me falha a memória, foi a VanEck, que também já tirou o seu ETF de circulação, dizendo que não teve a demanda que achou que teria, e já tiraram da circulação e não tem mais essa da VanEck. Então ficaram ali então 12 empresas no total com ETFs lançados. Isso é uma revolução para o mercado cripto, já que o ETF permite que empresas, várias empresas, hedge funds ou fundos de pensões, que não podem ter o ativo diretamente ou não querem fazer a custódia do Bitcoin diretamente, eles então apliquem através do ETF 1 a 2% do seu fundo, que traria uma demanda considerável para o Bitcoin, e isso faria com que o preço subisse. Só que se a gente for analisar o preço do ativo, né, do Bitcoin depois do lançamento do ETF, na verdade houve uma queda do valor do Bitcoin. Isso acontece muito por conta de toda uma dinâmica de mercado, onde se tinha o ETF do Bitcoin futuro, e aí se vendeu esse ETF para se comprar o spot, que aí o spot você tem o Bitcoin. Aqui você só tem acesso à valorização ou desvalorização do ativo, aqui você tem o ativo em si. E aí, por conta disso, houve uma desalavancagem do sistema, o que trouxe também uma mais oferta de venda, mais venda do que compra do ativo, e isso fez com que o preço então oscilasse bastante para baixo. Além disso, também teve pessoas que estavam comprando por conta do lançamento do ETF, e quando o ETF foi lançado, venderam o ativo, e aí realizaram esse lucro, que eles já tinham feito praticamente 100%, 150%. Então, parte da venda também se deu por conta das pessoas que estavam não por acreditar no ativo, mas por ter uma especulação no mercado, e aí venderam os seus ativos. Depois, então, eles começam a discutir sobre os movimentos de... Não, desculpa, eles começam a falar das quedas do mercado nesse começo de ano. E aí eles citam dois pontos importantes, que é a retirada do lucro no começo do ano. Se você não sabe como funciona, né? No Brasil, quando a gente realiza lucro, a gente tem até o fim do mês consequente para pagar a DARF, né? Para pagar os impostos devido ao lucro ali que a gente obteve. E aí, no caso, depende aí de qual tipo de lucro, qual tipo de venda a gente está fazendo, se for day trade é um valor, enfim. Lá nos Estados Unidos e praticamente todo lugar do mundo, eles não utilizam esse sistema do Brasil. Eles utilizam o sistema do ano inteiro. Então, o que acontece é o seguinte, é que muita gente vai comprando no começo do ano, que é o momento que você pode botar mais no seu IRA, nos seus fundos que tem uma margem reduzida de imposto. Então você compra muito no começo do ano. Quando chega lá no final do ano, você está com um certo lucro. Só que se você vender tudo, a sua carteira, você vai pagar imposto. Aí o que as pessoas fazem? Elas deixam para vender novamente no início do outro ano. Então, no começo do ano, a gente normalmente vê muita movimentação de carteira. Muita gente comprando e muita gente vendendo, porque aí você consegue fazer um rebalanceamento da sua carteira sem necessariamente pagar o imposto. O imposto só vai pagar lá no final do ano. Esse movimento faz com que no final do ano a gente tenha muitos movimentos de muita volatilidade nas carteiras, tanto na parte de compra quanto na parte de venda. No final do ano, no começo do ano, né? Última semana do ano, primeira semana do outro, a gente vê bastante volatilidade no mercado por conta desse ponto. E o segundo motivo que ele falou das quedas dos preços dos ativos estava justamente no movimento dos bonds. Eu estou colocando uma foto aí para vocês e vocês vão poder ver que o Tesouro Americano de 10 anos, ele teve uma subida considerável desde o começo do ano. E aí a gente tem um movimento contrário, né? Quando a taxa de juros sobe,
os ativos de risco, que ações basicamente ativos de risco, Bitcoin, commodities, qualquer outro ativo que não é tão seguro e não existe nenhum outro ativo tão seguro quanto, pelo menos não no mercado financeiro, esse é o mais seguro, considerado o mais seguro, que é a renda fixa lá dos Estados Unidos. Quando ela sobe, o resto tudo cai em contrapartida. Vocês podem ver aí na tela, e eu vou estar colocando para vocês, que na verdade houve uma valorização do S&P 500 e da Nasdaq desde então. Então houve uma desvalorização no começo, né, uma queda. Eu estou botando a setinha aí para vocês verem. E depois houve uma supervalorização até então. E aí ele fala justamente dessa questão que nesses começos de semana acontecem essas movimentações e também teve a movimentação da renda fixa, que fez com que houve essa queda, mas depois disso a gente já viu os preços das bolsas batendo máximas históricas. E aproveitando para falar aqui para vocês assistirem um vídeo que a gente gravou recentemente do Alfonso Pecatelho, no qual ele mostra a questão da renda fixa americana pode ser a nova oportunidade para 2024. Ele acredita, por diversos motivos, eu explico lá no vídeo que está aqui embaixo na descrição, que a renda fixa americana pode apresentar os melhores ganhos não vistos em 30, 40 anos. Então, eu recomendo que vocês assistam para entender um pouco mais como ganhar dinheiro com renda fixa pelo mundo, né? Não é só nos Estados Unidos, a Europa também oferece as mesmas oportunidades, mas ele foca mais na parte da renda fixa americana. Depois ele vai para notícias quentes do mercado, né? Aí ele começa falando da questão do Fed anunciando 6 cortes da taxa de juros. Se você não está ciente, né, o fim do ano passado agora, na última reunião do Jerome Powell, ele chegou a falar que iria ter cortes da taxa de juros. Se não me falha a memória, ele falou apenas de 3, mas o mercado já está especulando que serão 6 cortes da taxa de juros. E aí, obviamente, quando a taxa de juros está caindo, a desaceleração econômica que essa taxa de juros traz quando ela sobe, ela vai sendo mitigada, né? Ainda a gente vai estar em ambiente contracionista, mas a gente não vai estar tão contracionista quanto a gente está agora. E aí a tendência é que a economia vá retomando e vá reacelerando de forma que haja uma movimentação grande no mercado, nas bolsas de valores, nas empresas e no lucro das empresas. Eu já expliquei várias vezes para vocês a dinâmica que quando a taxa de juros sobe, a população tem menos dinheiro, ou seja, gasta menos, a empresa lucra menos, e ao mesmo tempo a dívida das empresas se torna mais cara para ser refinanciada, ou seja, a margem da empresa fica comprimida e isso afeta muito o lucro da empresa. A tendência é que, à medida que for reduzindo, isso venha a ser mitigado dos dois lados e a empresa volte a lucrar normalmente, até mais em alguns casos. E aí depois eles passam a discutir a parte da inflação, né? Tanto o CPI quanto o PPI. O CPI, que é o dado tipo IPCA que a gente tem aqui no Brasil, é o dado de inflação ao consumidor amplo que tem lá nos Estados Unidos. E aí o CPI ele veio um pouco mais alto do que o consenso, ficou um pouco preocupante, né? Não se sabe que se o Fed vai voltar a dizer que vai cortar juros, se o dado de inflação se mantiver alto, talvez eles se abstenham agora, né? Vão esperar mais dados para ver se foi só um mês que aumentou ou se é uma coisa recorrente que vai aumentar nos outros meses, enfim. E aí isso veio preocupante. Em contrapartida, o PPI, que é o dado de produção, né, de inflação ao produtor, ele veio mais baixo do que o consenso. E o PPI ele é um dado que ele mostra o que vai acontecer nos meses consequentes. Uma vez que o produtor tem uma redução no seu custo, ele passa isso para o seu produto e aí a economia vai se desinflacionando. E aí ficou esse dado meio misto, sem saber se a gente vai ou não ter uma desaceleração ou continuar com a desaceleração da inflação. E aí, por conta disso, os mercados também ficaram meio voláteis nessas últimas semanas por conta desses dados aí que ficaram, né? Não se sabe mais se o Fed vai esperar por mais dados, se vai começar a cortar a taxa de juros, enfim, como é que o Fed vai se posicionar com relação a isso. E aí, para você entender mais desse movimento de inflação e também dos cortes de taxa de juros, eu sugiro que você assista o último vídeo que a gente fez do professor Steve Hanke, que falou que a gente já tinha uma recessão contratada para 2025 e a gravidade dessa recessão ia depender de quando que o Federal Reserve, né, o Jerome Powell, ia começar a cortar a taxa de juros, que a gente estava num ambiente extremamente contracionista para o M2, o agregado monetário, e eu recomendo que você vá assistir pelo link aqui embaixo na descrição o vídeo lá completo para você poder entender o racional do professor. Continuando então aqui, temos a questão uma discussão que eles trouxeram com relação a essa questão da inflação também, que foi esse dado do CPI, ele está diminuindo em relação a outros anos.
Tipo, o ano passado estava na casa dos 9%, aí foi reduzindo, reduzindo, e agora a gente está na casa ali dos 3,5%. Esse dado, ele veio mais baixo, porque a população está sem dinheiro e não está comprando mais, ou seja, é uma coisa ruim, ou é porque, de fato, os produtores estão tendo menor custo e estão repassando esse custo, de fato, está havendo uma desinflação, né? E aí eles trouxeram essa discussão para ver se era mais algo do ambiente ruim ou mais do ambiente bom, para poder tentar entender se a gente, de fato, vai ter ou não uma recessão. Foi uma discussão que eles trouxeram e aí eles não chegam numa conclusão de fato, até porque não tem como concluir, mas eles discutem bastante esse ponto, porque se houver de fato um problema na população sem capacidade de consumir, isso pode indicar uma desaceleração ainda maior das empresas, dos lucros, das compras, e um endividamento maior no cartão de crédito, que é outro ponto que a gente vai tocar um pouco mais à frente. E aí, esses, em conjunto, né, pode fazer com que a gente tenha um agravamento da recessão, e aí seja algo não tão grave quanto, mas próximo do que aconteceu lá em 2008, na visão deles. Então, dependendo de como as coisas aconteçam, a gente ainda não está out of the woods, como eles falam, não está seguro, a gente ainda precisa estar se preocupando com relação a essas coisas, porque senão podemos entrar numa recessão grave e severa. Logo depois disso, eles falam da questão das demissões em massa, né? Como vocês podem ver aí na tela, empresas estão demitindo em massa, tu coloquei da Google, mas tiveram várias outras que estão demitindo funcionários e estão justamente demitindo esses funcionários por dois âmbitos. Primeiro, questão de lucratividade, que está sendo afetado na sua margem, e também por eficiência dos seus projetos. Eles contrataram muita gente de 2020, 21, 22, por conta ali da muito dinheiro circulando na economia, as empresas estavam com muita facilidade de crédito e estavam no ambiente expansionista. Hoje a gente está no ambiente contracionista, é de se esperar que empresas venham demitir. Só que quando há essas demissões em massa, que aumenta muito a taxa de desemprego, isso gera um outro problema no Fed, porque o Fed tem dois mandatos. O do Brasil, o Banco Central do Brasil só tem um, que é controlar a inflação. O Fed, que é o Banco Central americano, tem dois, que é controlar a inflação, feito do Brasil, e também controlar o desemprego. Então, se o desemprego ficar muito desacelerado, ou muito acelerado, né, se aumentar muito a questão do desemprego, pode ser que o Fed seja obrigado a reduzir a taxa de juros, não por estarmos no ambiente propício para isso, mas porque o desemprego ficou muito alto. E aí a gente tem que ver como é que o Fed vai se posicionar com relação a isso. E aí depois eles falam justamente das dívidas nos cartões de crédito, que estão na casa dos trilhões. A gente já discutiu isso aqui várias vezes, em vários vídeos. A dívida do cartão de crédito americana está em patamares extremamente exacerbados. Eu já trouxe pessoas aqui que falaram que essa dívida, apesar de estar aumentando, não é algo preocupante, porque as pessoas estão conseguindo pagar as suas dívidas, seu cartão de crédito, o valor lá do mês, sem nenhum tipo de problema, então não estão pagando taxa de juros. Isso não mostra que a população está, de fato, sem dinheiro, só que eles estão tendo uma preferência por pagar no cartão de crédito. E temos aqui, então, ele trazendo para a gente que, na visão deles, esse aumento exacerbado no cartão de crédito é, sim, preocupante, porque isso mostra que a população não está com dinheiro para pagar na hora, ela sempre tenta pagar na hora e parcelando no cartão, botando no cartão para pagar no momento posterior, demonstra isso, uma necessidade de ter o dinheiro agora, de estar segurando o caixa agora, uma ausência de caixa agora para se preparar, ficar se preparando para o mês consequente. E aí, por conta disso, na visão dele, isso é preocupante. E aí, já depois desse ponto, ele entra na questão da dívida dos Estados Unidos, no que ele fala o seguinte ponto. Eu não sei se vai ser agora em 2024, não sei se vai ser 2025, 2030, mas a dívida americana está chegando em patamares extremamente altos, preocupantes, e isso vai fazer com que cada vez mais os investidores, a população, fique mais à mercê do que vai acontecer com o banco, a decisão do aumento da taxa de juros do Banco Central americano. Basicamente, o raciocínio é o seguinte: se o Fed tiver que aumentar a taxa de juros, vai aumentar a despesa com a parte de pagamento de juros, e isso faz com que tenha menos dinheiro para a população. Quanto maior essa dívida, maior é o pagamento do serviço dos juros. E, portanto, à medida que ela vai aumentando gradativamente, ela vem aumentando, né? E vai aumentar cada vez mais gradativamente, em algum momento, esse valor que vai ser pago dos juros vai ser tão alto que o Fed não vai ter condições de aumentar a taxa de juros sem que isso venha a se tornar um grande problema para a população. Ele não sabe quando, mas isso é uma arma, uma bomba que vai explodir em algum momento. E a gente tem que ficar muito atento, porque em algum momento o Fed não vai conseguir segurar, a economia americana não vai conseguir segurar,
e a bomba vai estourar no colo de todo mundo que não tiver preparado. E aí eu estou mostrando aí na tela a foto para vocês, vocês vão ver que de fato a dívida americana está muito alta, subiu consideravelmente, principalmente depois da pandemia, e a tendência é que a gente venha ver esses aumentos ficarem cada vez mais significativos ao longo dos anos. A gente tem visto também, uma notícia separada, não da entrevista dele, uma notícia extra que eu estou trazendo aqui para vocês, que a Câmara e o Senado lá dos Estados Unidos estão aumentando o valor do orçamento basicamente a cada semestre. A cada semestre estão se reunindo e vendo, porque está tendo um custo muito, muito elevado e eles precisam de alguma forma arrumar alguma forma de controlar isso, para que isso não venha a se tornar um problema daqui a 10, 15, 20 anos. E aí está modo discussão e está tendo muito problema, muita volatilidade também no mercado por conta disso, tudo isso. E aí o entrevistador chega e pergunta para ele o seguinte: como se posicionar com relação a tudo isso que está acontecendo? Tem muita volatilidade, muito problema geopolítico, problema financeiro, problema econômico. Como você deve se posicionar, carteira de investimento, para aproveitar disso? E aí, então, o nosso entrevistado fala o seguinte: primeira coisa que eu recomendo é seletividade, é conseguir separar as boas empresas das que não são tão boas e manter-se acompanhando para ver se os fundamentos se mantêm. E a gente sempre fala muito aqui dessa questão de seletividade, de você conseguir fazer seleção de ativos para sua carteira de investimento, a importância disso para sua carteira de investimento. É você escolher boas empresas que realmente tenham uma boa lucratividade, consiga se segurar em momentos, de todo tipo de momento, né? Que, independentemente do que aconteça, do cenário que esteja se pitando econômico, eles consigam se manter e consigam permanecer de pé. E isso é um problema muito grande, porque a grande maioria das empresas que oferecem esses retornos consideravelmente grandes, elas são empresas pequenas que estão ali, tipo, sem lucro, e aí as pessoas estão fazendo meio que apostas que aquilo ali vai crescer. E é basicamente o que a maioria dos investidores tem na sua carteira. Foi feito um estudo mostrando que a maioria das pessoas tinham muitos ativos na sua carteira, né? Mais de 30 ativos na sua carteira de investimento, e desses 30 ativos, a maior parte era especulação. Eram ativos que eles acreditavam que ia multiplicar 5, 10, 20, 30 vezes, porque tinha se multiplicado 5, 10, 20, 30 vezes. Então, é importante, nesses momentos difíceis, de você ter ativos bons, ativos seguros e que tragam rentabilidade para sua carteira de investimento. Essa é a opinião do Jade. O segundo ponto, ou minto, antes de falar do segundo ponto, esse também foi um tema que a gente abordou na live do Rick Rule, onde ele fala da questão da quantidade de ativos que você tem que ter na sua carteira de investimento e como você deve fazer a seleção desses ativos. Se você quiser entender mais o posicionamento do Rick Rule, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Mas então, e aí a segunda parte do conselho que ele dá é o posicionamento por derivativos. Quem não sabe, derivativo é um instrumento que a gente tem financeiro, que ele é derivado de alguma coisa, né? Por isso o nome derivativo. E aí os derivativos, temos os contratos de swap, de opções, de termo, enfim, existem vários tipos. Mercado futuro, contratos por diferença, né, que é o CFD, que é multiplicação de 20, 30 vezes, enfim. Existem vários tipos de posicionamento por derivativos. O mais comum que eu utilizo, e eu gosto bastante de utilizar, e é o que ele utiliza também, é o mercado de opções. O mercado de opções é um mercado que dá a opcionalidade de você exercer alguma coisa ou não. E isso também abre oportunidade para que você ganhe bastante dinheiro, uma multiplicação de capital ou proteção do seu capital. Dá para fazer as duas coisas com as opções. E aí o que é que acontece? No mercado de opções você consegue ter essas proteções, que é basicamente o instrumento que ele está usando aqui, né? Você faz a seleção de ativos bons e depois você faz a proteção do seu patrimônio para não ter problema caso alguma coisa muito drástica venha acontecer. E esse seguro que você vai fazer na sua carteira através de opções é algo que precisa ser muito bem planejado, estruturado. Eu não vou estar comentando muito aqui, porque eu também não quero incentivar, principalmente os iniciantes que estão assistindo aqui, a fazer opções. É algo que realmente requer um pouco mais de estudo, de cuidado, de planejamento. Mas vale super a pena vocês estudarem mais a fundo e conhecerem, quando vocês já tiverem mais segurança, vocês usarem aí a questão das opções. E aí ele diz assim: é mais fácil estar comprado em calls do que puts. O que é uma call e o que é uma put? Eu acabei de falar que existe o contrato da opção, né, que permite você optar por exercer alguma coisa. Você pode optar por exercer uma compra, se você tiver comprado uma call,
ou você pode optar por exercer uma put, se você tiver comprado uma opção de venda. E aí o que acontece? Basicamente ele está dizendo que é mais fácil você estar comprado na call do que na put. Ou seja, é mais fácil você apostar que o mercado vai subir, você está comprando barato e ele vai subir, do que você vender e ele cair. E isso acontece por uma dinâmica de mercado que não importa se você está correto, se o que você previu de fato acontecer, não necessariamente o mercado, que é o conjunto de todas essas opiniões que investem, estão apostando ou estão vendo da mesma forma que você. Então, não importa se você acertou quanto vai ser o PIB. Às vezes a pessoa acha que aquele PIB é excelente e o mercado vai estourar, ou que aquele PIB é ruim e o mercado vai cair. Não tem como você controlar isso porque depende das outras pessoas. Então, de forma geral, de regra de livro que ele usa, é mais fácil você estar comprado em calls, esperando uma subida, do que você estar em puts. E é por isso que a parte de puts especificamente eu super recomendo para quem quer proteção de carteira, só em casos exagerados. Mas, enfim, como eu disse, tem toda uma estrutura que você tem que fazer para poder aplicar isso na sua carteira de investimento. E aí depois ele é perguntado se ele está vendo algum tipo de movimento importante no mercado de derivativos. Como ele é especialista nesse mercado, normalmente dá para você perceber quando há compras ou vendas exageradas de alguma coisa. E aí ele fala, eu estou vendo uma grande quantidade de aquisições no setor de saúde que tem chamado a minha atenção, especialmente pelo número exacerbado de compras de calls. O mercado de saúde em 2022 teve quedas consideráveis. Se vocês olharem empresas do setor de saúde, de biotech, muitas caíram bastante, o que já era de se esperar, porque elas já tinham subido bastante ali na época da pandemia, mas enfim, elas caíram bastante. E com essas quedas estão abrindo oportunidades para que empresas elas comecem a fazer aquisições de outras empresas, ou que façam aquisições de outros setores, de outros pontos específicos, muito também através das compras de calls, que é o que ele está citando aqui, que é esse direito de você comprar alguma coisa. Se você compra alguma coisa, você possui aquela coisa ali, você está fazendo a aquisição daquilo ali. E aí ele vê esse número exagerado na parte do setor de saúde. E aí ele diz também, acredito que isso, né, essas compras exageradas de call, de você fazer aquisições, em algum momento deve acontecer em outros mercados também, pois temos diversas oportunidades por aí. E eu deixo até a pergunta para você. Você está vendo alguma oportunidade por aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu, pessoalmente, não tenho visto tanta oportunidade assim. Recentemente, não nesse último, mas no penúltimo vídeo que eu gravei da atualização da minha carteira de investimento, eu comentei com vocês que estava com capital, mas que não estava conseguindo achar boas oportunidades para estar colocando o meu dinheiro. No vídeo passado, no caso da sexta-feira passada, que vocês vão assistir no sábado, basicamente eu falei lá que eu consegui fazer a alocação do dinheiro que eu tinha separado, que estava lá parado, eu consegui arrumar numa empresa que caiu bastante, que já tinha na minha carteira, mas ainda assim eu ainda estou tendo dificuldade de colocar mais dinheiro, de fazer aportes, porque as coisas subiram bastante nesses últimos meses. E querendo ou não, você fica meio que com a sua mente travada no valor. O meu preço justo é X. Você não quer pagar mais caro do que esse X. E às vezes não volta para esse ponto, né? Então você tem que estar fazendo todo um trabalho psicológico e mental para não ficar travado em um preço. Mas ancorado, essa palavra, você não ficar ancorado no preço. Mas enfim, tem oportunidades na visão dele e que é de se esperar que nos próximos anos, né, 2024, 2025, a gente venha a ver um aumento exacerbado aí de compras e aquisições de outros setores também. E aí ele é perguntado, quais setores que você está se retirando, que você não investe de jeito nenhum? E aí ele responde, nenhum no momento. E algumas vendas exageradas em alguns ETFs, como o IWM e o SPY, mas isso não necessariamente é algo preocupante, já que muitos gestores fazem isso como uma forma de seguro, caso aconteça alguma queda acentuada no mercado. Então eu acho que isso não é necessariamente por acharem que o mercado vai cair, é só uma proteção na carteira contra o imprevisível. E os gestores, eles têm todo um contrato que obrigam eles a ter seguros na carteira para eventos, né, para não perder o dinheiro dos clientes. E por isso eles se posicionam lá nas puts que eu mencionei para vocês. Ele basicamente faz um movimento em que se o mercado cair, eles não vão perder dinheiro. Eles ganham dinheiro de um lado e perdem do outro e ficam praticamente no 0 a 0. E aí tudo isso, obviamente, tem todo um cálculo que eles fazem para um dimensionamento da carteira para manter esse equilíbrio. Mas o ponto importante na visão dele é que, por conta disso, ele viu um número exagerado de vendas, principalmente do SPY, que é um ETF que replica, né, o S&P 500. Então, por conta disso,
Ele não tá falando assim, eu acho que o mercado vai cair porque muita gente tá apostando na queda. Ele tá falando, muita gente tá fazendo a proteção por obrigação, mas não necessariamente eu tô vendo isso como um cenário de queda, um cenário que vai ser ruim para o S&P 500. Outro setor que ele comenta bastante é do urânio, onde ele fala, outro setor com bastante movimentação no mundo dos derivativos é o urânio, que tanto ano passado, né, em 2023, já teve um ganho exacerbado, e esse ano também está tendo uma especulação com relação a esses ganhos, porque está tendo movimentos agressivos em compra de calls, possivelmente por parte dos grandes gestores e do smart money. Ou seja, quem tem dinheiro está apostando que o urânio ainda vai subir consideravelmente, muito por conta da tese de energia renovável baseada em urânio. A gente já explicou isso no outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Mas de toda forma, ele fala que muita gente está apostando nessa subida do urânio e que tendem a ganhar dinheiro caso o urânio continue subindo e se valorizando. E normalmente o smart money, que é esse dinheiro que entra e sai rapidamente de alguma tese, ele não perde dinheiro. Eles são posicionados de forma agressiva para ganhar dinheiro e depois se retirar. E eles normalmente tendem a se posicionar antes, né? Ele se posiciona, começa a valorizar, muita gente vê valorizando, aí continua a compra e assim segue sucessivamente. E aí eles ganham bastante dinheiro. E aí, por conta disso, ele está achando que o urânio vai ter outro grande ano agora em 2024 e talvez até em anos consequentes. Depois disso, ele fala dos movimentos que surpreendeu ele em 2024. E nos movimentos de 2024, ele cita a questão do JP Morgan e do Citigroup, são dois grandes bancos lá dos Estados Unidos, que tiveram subidas espetaculares, que tiveram lucros muito bons, mas outros como o Wells Fargo e do Bank of America, que surpreende ele, já que as performances deles não está tão bom assim, e as ações não estão reproduzindo isso, ou seja, eles estão tendo performances ruins e mesmo assim as ações também estão subindo. E na visão dele isso é preocupante, porque o mercado está apostando que porque alguns bancos como o JP Morgan está subindo, porque está bom, que está dando lucro, os outros bancos também vão dar esse lucro, também vão ser bons, e aí isso gera uma distorção, onde as ações sobem e o lucro não, e aí abre esse gap para você poder então shortear uma ação na visão dele. Outra surpresa são os movimentos no barril do petróleo, que ficam girando em torno de 68 a 74 dólares, com altíssima volatilidade, parecendo um mini stock, que é aquela ação sem pé nem cabeça, que tá ali, que todo o pessoal tá só de zoeira, de aposta mesmo. A gente vê isso em meme coin, né? As moedas sem pé nem cabeça, que a galera vai apostando para ganhar dinheiro. E se você quiser saber das oportunidades para investimento em gás natural e tanto no petróleo também, a gente gravou um vídeo recentemente onde a gente fala sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir. Beleza? E o último movimento que surpreendeu ele foi justamente com relação ao setor aéreo, onde o setor aéreo está tendo ganhos, né, apresentando lucros exacerbados. Algumas empresas especificamente, não todas, obviamente, mas algumas empresas estão mostrando lucros muito grandes e ainda assim as ações estão caindo consideravelmente. E aí isso também abre o gap do outro lado, né? A gente falou do gap para venda, isso é um gap para compra, onde o lucro sobe e a ação cai, abrindo esse gap aqui para você ganhar nessa valorização aqui. E aí depois ele é indagado com o seguinte questionamento, né? O entrevistador fala assim: o mercado parece se mover sempre contrário ao que todo mundo fala, né? Quando todos pensam que vai subir, ele cai. E quando todos falam que vai cair, ele sobe. Você tem algum conselho para quem está começando para poder entender melhor esse tipo de movimento? E aí o entrevistado responde: pessoas devem entender que isso é normal. Que esses pensamentos mais fortes são mais percebidos depois de grandes movimentos, tanto para cima quanto para baixo. E as coisas tendem a voltar para a média. Então é normal desse movimento contrário de acontecer. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte: é que normalmente a tendência é as coisas estão paradas e ninguém está de olho. Aí alguém começa a comprar e essa coisa começa a subir. Aí depois de uma certa subida aqui, as pessoas começam a querer entrar naquilo ali para participar. Ah, eu quero ganhar 20, 30, 40% também. Aí começa a comprar, começa a comprar. E aí tem um movimento muito grande. Quando tem esse movimento muito grande que fica pela mídia, ah, vai subir infinitamente, comprem, comprem, comprem. Já teve essa grande subida aqui e aí muita gente começa a realizar lucro e aí a coisa cai. E a mesma coisa na queda. Começa a cair, todo mundo vendendo, 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 vendendo. Aí, tipo, quando tá todo mundo, ah, vai cair infinitamente, aí as pessoas começam a recomprar, recomprar porque ficam barato.
E aí começa a recomprar, recomprar, e aí o movimento ao contrário acontece. E aí você tem que ter o discernimento para saber, né, ter a sua confiança na sua tese de investimento para saber se é uma oportunidade ou se é um risco, se você tem que vender, se tem que comprar, tudo isso você tem que ficar acompanhando mais de perto. E aí depois ele complementa, mas nunca lute contra o mercado, pois isso pode te destruir financeiramente. Eu mesmo já tentei algumas vezes e fui completamente destruído. Perdi muito dinheiro. Por isso, eu digo que tem vezes que você tem que engolir o seu ego e aceitar que o mercado tem vontade própria. E muita gente comete esse erro, né, de você aposta na tese de investimento e não quer mais saber, é aquilo ali, e você tá batendo em ponta de, dando murro, né, em ponta de prego, e você não, seu ego você não quer saber, não, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. E na visão dele, isso é um movimento muito errado que os investidores fazem e que você não deveria fazer, porque você corre risco de falir, de perder bastante dinheiro, se você ficar, né, se você não engolir o seu ego. E aí eu deixo até a pergunta para vocês também. Você é do tipo de pessoa que aceita que errou ou não? Você fica ali batendo, querendo, né, que a coisa que você falou esteja certa, que a coisa que você pensou esteja correta. Qual dos dois lados você se encontra? Deixa aqui embaixo nos comentários. No mais, se vocês curtiram o vídeo, eu agradeço a presença aqui de todo mundo. Lembro, deixem aqui o seu like se você gostou do conteúdo. Se inscreva aqui no canal, especialmente se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Analisando gestores, opiniões de pessoas renomadas no mercado. A gente está sempre trazendo aqui conteúdo relacionado a finanças, dinheiro, economia, para que vocês possam aprender e investir melhor. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, que a gente tá aqui para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembro que tem links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição, que você pode estar assistindo, ou você pode estar assistindo esse vídeo que está aí na tela, que foi selecionado especialmente para você. Um forte abraço e até a próxima.